Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos naquele momento que você fica aí esperando. Chegamos no Café com Fé, naquele momento que você sabe assim que vem fogo do céu, que você sabe que vem ensinamento, que vem reflexão. Nós chegamos no Café com Fé número 232 do dia 8 de março de 2022. No programa Portas Abertas, número 253. E o tema hoje, e Deus criou as mulheres. Eu estou aqui. Eu vou ler para vocês, vou começar lendo Gênesis, capítulo 2, versículos 21 e 23. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 23. Queridos, eu só tenho que dizer que então Deus criou a mulher. Como se o Senhor deixasse para que a mulher desfrutasse de tudo que já tinha sido feito. E ela mesma fosse a expressão da perfeição e beleza divina. Sabe, queridos, muitas mulheres às vezes se sentem diminuídas quando leem essa passagem de Gênesis, que Deus deixou a mulher por último. Eu vejo de uma maneira diferente que eu já falei aqui durante o programa. Eu vejo que Deus foi tão bondoso para conosco. Deus nos ama tanto. Ele fez a mulher tão especial. Mas tão especial, que Ele já nos criou com tudo pronto. Olha o mimo e o carinho que Deus quer que uma mulher seja tratada. Olha o mimo e o carinho. Você, homem que está me ouvindo hoje, se Deus teve esse cuidado, de fazer tudo perfeito, tudo coisa que o próprio Deus olhou e viu que era bom, e deixou para criar a mulher depois que tudo tivesse pronto. Queridos, é porque Ele queria um ambiente especial para a mulher. Você, homem que está me ouvindo, você que é filho, você que é marido, você que é namorado, você tem uma mulher para que você cuide. Você tem alguém aí que cuida também de você. Mas hoje eu quero falar desse ser que Deus fez por último, para que já encontrasse tudo pronto. Se Deus já deixou tudo pronto para a mulher, você aí, homem, faça o caminho feliz desta mulher.
Faça o caminho lindo para essa mulher. Você tem obrigação, estou falando para os maridos. Você tirou a mulher de dentro de uma casa. Você tem que amá-la, você tem que respeitá-la. Sabe, ela foi tirada do seu osso, da carne, da sua carne. Ela foi tirada de você. Ela tem parte com você. E nesse mês de março que nós comemoramos o Dia da Mulher, eu digo que na realidade nós temos que comemorar o nosso dia todos os dias. Mas se o mundo nos deu um dia para comemorar, é porque as mulheres têm cada vez mais se destacado na sociedade, dando grandes contribuições a ela. Antes a mulher ficava só dentro de casa. Eu costumava dizer, confabular com meu sogro que já faleceu, que a mulher tirou muito das atribuições que era do homem. Mas eu não quero aqui confabular com isso, não. Uma vez eu já fui chamada de machista, eu fui chamada de mulher que só protegia homem. Um grande programa de TV, porque eu estava defendendo o que está escrito na palavra de Deus. E eu não quero entrar nesse colóquio aqui, porque o Café com Fé não é para isso. Eu quero te dizer que se a mulher tem se destacado na sociedade, dando grandes contribuições a ela, não é diferente do meio cristão. Queridos, hoje já existem pesquisas que mostram que as mulheres já são maioria nas igrejas. Você quer converter um homem? Primeiro converta uma mulher. Elas têm sido uma grande bênção na vida da igreja do Senhor Jesus, amados. Muito grande. Mas eu tenho que fazer um alerta, ainda existe grande machismo. Sabe? Principalmente nas culturas descritas na Bíblia, nós encontramos a menção de grandes mulheres que têm muito a nos ensinar. E é sobre essas mulheres, eu já trouxe um ensino praticamente pronto de atitudes de mulheres na Bíblia que todo cristão deveria imitar. Todo cristão deveria imitar. E ele começa com uma que eu destaco, que de manhã eu também destaquei. É com a humildade de Maria, mãe do Senhor Jesus. Amados, não é igual ao Múltipla de manhã. Se você me ouviu no Múltipla, fica aí. Presta atenção aí, porque você pode se surpreender. Maria, ela foi escolhida dentre diversas moças para ser mãe do Salvador. Talvez isso pudesse trazer ao coração dela certo orgulho, certa altivez, mas ela declarou algo que todos nós precisamos declarar diariamente a Deus. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 48, está escrito: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Amados, você quer maior humildade do que isso? Maria, ela se colocou nas mãos de Deus e cooperou com o Senhor na grande missão do Salvador. Amados, é algo realmente fascinante que todo crente deveria imitar. Sabe por quê? Principalmente, Maria era uma menina. Ela era uma menina, mas ela foi ensinada nos caminhos do Senhor e ela sabia que ela não podia fugir de Deus, numa ordem dada a Deus. Vamos imitar essa atitude de humildade. Não é imitar Maria na profundidade do que aconteceu. É imitar na humildade. E nos entregarmos humildemente a Deus.
E a segunda que eu trago aqui, amados, é a perseverança na oração de Ana. Ela não tinha uma vida fácil. Quem acha que é ter uma vida fácil quando o seu marido lá poderia ter outra mulher? Sabe? Você já imaginou hoje seu marido ter duas mulheres? Ou mesmo até o contrário, você já imaginou? Mas em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 2, mostra que a tradição, seu marido Elcana, ele havia se aproveitado da tradição para ter duas mulheres. E ainda por cima Ana era estéril, algo que era considerado como uma espécie de maldição em sua época. A mulher estéril, o homem podia dispensá-la, o homem podia dar carta de divórcio para ela naquela época. Ela era desprezada pela outra esposa do marido, ela carregava grande tristeza no coração por conta de tudo isso. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Mas ela não desistiu do seu objetivo de ter um filho e não se entregou à murmuração. Antes ela foi perseverante na oração e pôde declarar. 1 Samuel capítulo 1, versículos 20. Ela concebeu e passado o devido tempo, ela teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. E ela cumpriu a promessa para Deus, ela entregou esse filho. E depois ela teve muitos outros. Deus é fiel e ela sabia da fidelidade de Deus. Ela foi confundida até com bêbada, como se ela tivesse bêbada, porque ela foi chorar aos pés do Senhor para pedir, para fazer esse voto. Mas ela estava lá, alegre no Senhor, porque ela sabia que Deus iria estar com ela, que Deus iria conceder o desejo do coração dela. Isso é perseverança. E o que falar então de uma outra personagem bíblica, a coragem de Maria Madalena para superar o passado? Seu passado te condena, seu passado dói? Vamos ver. A Bíblia diz que Maria Madalena era uma endemoniada. Jesus expeliu dela 7 demônios, está escrito em Lucas capítulo 8, versículos 2. Nós não temos muitos detalhes do passado dessa mulher, mas certamente não foi um passado que agradasse a Deus. Mas essa mulher, ela teve a coragem de superar o seu passado negro e ser uma grande serva do Senhor Jesus. Ela é mencionada sempre em companhia dos discípulos e foi a primeira a saber e crer na ressurreição de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 28, versículos 1. Gente, foi uma mulher que mostrou uma superação inigualável, um verdadeiro retrato de transformação que Deus opera na vida das pessoas. Eu quero lembrar que você é cristão, você não tem só que tomar essas palavras que está sendo dita para a mulher. É para você que tem que imitar essas mulheres de fé. Qualquer um que se diz cristão tem que ter humildade, tem que ter perseverança, tem que ter coragem. E tem que ter também a sabedoria. Sabedoria esta de Miriam para superar as crises. Quantas crises, menino e menina, você tem? Quantas crises você está passando? Talvez você não para de dizer o dia inteiro, ai, coitadinho de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Amados, ajoelhe ali, fale com Deus. Supere as crises falando, Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, fale comigo, Pai. Você já imaginou? Miriam era uma menina.
Faraó havia determinado que cada egípcio deveria matar os meninos que nascessem às hebreias. Êxodo capítulo 1, versículos 22. Essa ordem colocou em risco a vida de Moisés, que era ainda um bebê. Mas a estratégia da mãe de Moisés e Miriam, sua irmã, salvou a vida dele. Mas não foi fácil, não. A menina Miriam mostrou uma sabedoria grandiosa ao seguir o menino que fora colocado num cesto no rio, convencendo, a filha de Faraó a entregar o menino à própria mãe para que cuidasse dele por um tempo. Êxodo capítulo 2, versículo 7. Ela salvou a vida de Moisés com a sua forma sábia de lidar com as situações adversas, crises da mais dura. Você já imaginou se essa menina não tivesse tido a sabedoria para superar as crises? Amados, nós temos que saber lidar com as situações adversas. Nós não podemos ficar sentados esperando, não. Ela não esperou. Ela sugeriu a mãe dela para fazer. E nisso salvou a vida dele. Salve a sua vida também. Tira a sua vida da crise. Não fique aí se lamuriando, não. Quanta gente eu escuto falar: ai, é por causa de fulano. Ai, meu Deus. Ai, se eu não tivesse isto, eu estaria melhor. Ai, se eu não tivesse aquilo. Para! A murmuração foi que tirou os hebreus do caminho da terra prometida. Morreram todos lá. Morreram aquela geração. Aquela geração foi toda comprometida e ficou no deserto para morrer. Não puderam usufruir, porque desde que saíram do Egito, eles não aceitaram fazer parte do plano de Deus para entrarem na terra prometida. Qual é a sua terra prometida, amado? Qual é a sua terra prometida, menino e menina? Qual é a sabedoria que você tem hoje para superar as crises? Fala para mim. Aliás, para mim não, fala com Deus. Tem uma forma sábia de lidar com as situações adversas. As crises são duras, mas existe a maneira da hora que você fala com Deus, da hora que você se ajoelha, da hora que você diz: Deus, eu não aguento mais. Venha ao meu socorro, Pai. Eu tenho certeza que essa palavra está falando com homens e mulheres. Com homens e mulheres. Gente, não adianta a humildade, não adianta a perseverança, não adianta a coragem, não adianta a sabedoria, se nós não temos o temor de Deus que a prostituta Raabe teve. Raabe é mencionada na Bíblia como sendo uma prostituta. A Bíblia não esconde o que ela era, porque a Bíblia não esconde nada do passado de ninguém, mas também não esconde a mudança que estava ocorrendo no coração dela. Na conversa que teve com os espiões de Israel, que ela escondeu em sua casa com o objetivo de protegê-los, ela nos mostra um grandioso temor a Deus. Josué capítulo 2, versículos 11, está escrito isso: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amados, olha o temor a Deus aí, olha a grande confissão de temor ao Senhor, considerando que Raabe vivia em meio a um povo pagão. A declaração dela mostra quão grande foi o temor dela, quão grande foi a atitude dela diante de Deus, que ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 5. Não se tem o que duvidar. Raabe faz parte da genealogia de Jesus Cristo.
Esta foi a grandeza da atitude dela. Temor de Deus. Temor de Deus. Falar com Deus. Reconhecer que Deus é maior em cima nos céus e embaixo na terra. Amados, vamos considerar a humildade de Maria, a perseverança da oração de Ana, a coragem de Maria Madalena para superar o passado, a sabedoria de Miriam para superar as crises, o temor de Deus da prostituta Raabe. Mas nós precisamos de mais ainda, mais um item, o fervor missionário da mulher samaritana. Quem lembra da mulher samaritana, amados? Quem lembra? A mulher samaritana é aquela descrita em João capítulo 4, versículos 9. Como todos sabem, ela teve um grande encontro com Jesus, próximo de um poço onde foi buscar água. Queridos, mulheres não falavam com homens, principalmente sozinhos naquela época. Mas Jesus revelou a ela os erros que ela tinha cometido no passado e no presente. E traz a ela uma palavra muito poderosa que impactou o coração dessa mulher. Qual foi o resultado? Você não sabe, não? O fervor missionário tomou conta do coração dessa mulher, que pregou as palavras de Jesus ao seu povo que não o conhecia. Está lá escrito em João capítulo 4, versículos 28 a 30. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Às vezes, amados, você está aí, ou mesmo você, mulher virtuosa, você está aí. Quando eu terminar o meu serviço, quando eu terminar todas as minhas coisas, eu vou falar desse amor de Deus. Ah, quando eu estiver em paz. Ai, quando eu estiver mais sossegada. Queridos e queridas de Deus, você pode falar do Senhor no seu trabalho. Você pode evangelizar para todos, através do WhatsApp, através do Facebook, do Instagram, mas não é mandando aquelas figurinhas escritas, os versículos bíblicos, não. É falando do amor de Deus, é falando da sabedoria, é falando da humildade, é falando da perseverança, é falando do fervor, é falando do temor de Deus. Você não precisa ser um expert na palavra de Deus para falar da salvação de Jesus, da libertação. Amados, a mulher samaritana foi uma missionária. Ela largou tudo o que ela estava fazendo. Eu não estou falando para você largar, não. Não entenda no sentido total da palavra, mas entenda no sentido figurado da palavra. Porque eu quero, nesta noite, trazer o amor de Deus para você, através dessas heroínas bíblicas, através de mulheres que colocaram ali a sua cara a tapa, a sua cara a bater, porque poderiam ter sido mortas, apedrejadas, mas tiveram a coragem de confiar nesse Deus lindo, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que nos formou. Somos diferentes, sim, do homem. Você, homem que está ouvindo, nós somos, sim. Nós somos mais sensíveis que vocês. Nós temos a fragilidade no nosso corpo, embora muitas mulheres querem se igualar a vocês. Vocês têm, sim, mais força do que nós. Vocês foram criados, sim, para cuidar de nós, porque Deus já nos deu tudo prontos. Deus já nos deu tudo prontos. Vocês, homens, têm obrigação, sim, para conosco, de nos amar,
de cuidar de nós, de zelar por nós, zelar pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, de zelar pela nossa vida, de zelar pelo nosso amor, o amor que nós dedicamos a vocês, homens. Mas ainda falta um item para que todos os cristãos queiram imitar. É o caráter da mulher virtuosa, sem nome. Lá de Provérbios, em Provérbios, os últimos versos do livro de Provérbios são dedicados a louvar o caráter de uma mulher que não tem nome, mas que bem poderia ser alguma das grandes mulheres de Deus que existiram e existem em nossos tempos. Esta mulher apresenta virtudes no cuidado da família, do marido, dos filhos, na forma honesta e dedicada com que trabalha, no exemplo que dá ao próximo, na forma sábia com que vive a sua vida, etc. Com amor que dedica muitas das vezes a maridos que não a compreendem, a maridos que muitas das vezes são ingratos, que muitas das vezes as espancam, muitas das vezes as traem, muitas das vezes fazem coisas que não deveriam fazer, muitas das vezes que a entregam ao mundo para que sejam tragadas no pecado. Amados, essas mulheres descritas em Provérbios mostram um resumo das qualidades das mulheres de Deus e como elas são importantes. Atitudes de mulheres da Bíblia que todo cristão deveria imitar. Não é só uma, não. Imitar todas as que eu falei. O caráter da mulher virtuosa, o fervor missionário da mulher samaritana, o temor de Deus da prostituta Raabe, a sabedoria de Miriam para superar as crises, a coragem de Maria Madalena para superar o passado, a perseverança na oração de Ana e a humildade de Maria, mãe do Senhor Jesus. Amados, eu creio que muitos homens que estão me ouvindo hoje precisam imitar as atitudes dessas mulheres da Bíblia. Eu não sei o aval que você tem como mulher. Eu não sei se é o aval de um cargo, eu não sei se é o aval de ser mulher de pastor, eu não sei se é o aval de trabalhar para o reino de Deus, eu não sei se é o aval de ser somente mãe, eu não sei se é o aval de ser somente mulher, de ser namorada, de ser filha somente. Mas eu quero te dizer que Deus, nesta noite, está mandando falar com você. Ele te dá o aval de ser filha dele. Ele te dá o aval de ser aquela mulher que ele criou por último, para que você tenha do melhor. Ele está te dando o aval para que você seja cuidada, para que você seja amada, para que você seja desejada. Quantas mulheres estão em casamentos perdidos, onde os homens olham tantas outras na rua e não é capaz de olhar para sua própria mulher com amor, com carinho, com desejo. Quantas mulheres estão se perdendo, olhando outros homens, desejando, porque não tem aquilo que precisam ter dentro dos seus lares. Quantos maridos estão entregando as suas mulheres para a prostituição, para o pecado, porque não prestam atenção para essas mulheres. Da mesma forma tem o contrário. Mas a maioria das vezes, o homem dá a brecha para que as suas mulheres se percam. E depois ficam chorando. Depois não sabem o que aconteceu. Quando veem que lá fora não era o que eles queriam. Deus fez a mulher homem para ser amada,
Olha o carinho que ele teve para com a mulher. Primeiro ele preparou tudo. Primeiro ele preparou tudo. E Deus, amados, deixa eu fazer uma analogia. Deus virá buscar as mulheres de Deus. Ele virá buscar a sua noiva, que é a igreja. Isso, homens e mulheres. Tudo preparado. Tudo preparado para nós irmos morar com Ele. Reinarmos com Ele. Estarmos presentes no dia a dia dEle. Trate as suas mulheres bem, homens. Mulheres, vocês também têm obrigações e hoje eu não vou falar isso para vocês, porque Deus mandou eu tratar com os maridos, Deus mandou eu tratar com homens. Permita que o pecado entre na tua casa. Não permita. Ame as suas mulheres como se fosse você mesmo. Se olhe no espelho. Imagine uma faca cortando o seu braço, te causando dor. É a mesma coisa que quando você faz para uma mulher. Essa dor você tem que sentir. Você tem que refletir sobre essa dor para que você não faça com a tua mulher aquilo que você não quer que seja feito para você. E eu finalizo, amados, esse estudo, eu finalizo essa homenagem a todas as mulheres virtuosas com um lindo verso que Provérbios tem dedicado a elas. Provérbios 31, capítulo 31, versículos 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o Espírito Santo está mandando eu falar e eu tenho que falar. Eu quero, homem, que você não olhe para o corpo de uma mulher, que você não olhe para a formosura, mas olhe para aquela mulher que teme a Deus, para aquela mulher que se dedica em oração, para aquela mulher que cuida de você, para aquela mulher que te ama. E se talvez você não tenha tudo isso hoje, pense no passado, mas volta no passado como coisa boa, para fazer do seu presente algo bom, para você não incorrer no mesmo erro. Quantas vezes você não olhou para a tua mulher como deveria olhar? Quantas vezes você não teve o amor que deveria ter? Quantas vezes você não estendeu a mão, apenas ficou esperando que estendesse para você? Porque muitos homens pensam que a mulher, ela foi feita apenas para amar. A mulher foi feita para ser amada. A mulher foi feita para ser cuidada. E como exemplo disso, é o que Deus fez primeiro. Deus preparou tudo para que quando a mulher viesse, já tivesse tudo pronto. Esse foi o Café com Fé de hoje. Esse foi o Café com Fé de hoje. Posso aqui falar que o programa Portas Abertas traz a palavra, que você precisa ir para uma igreja, mas eu não vou falar não. O Espírito Santo mandou apenas dizer para você, mulher, Deus preparou tudo para você. Não aceite menos do que Deus te preparou. Ele preparou o mundo. Ele preparou a terra. Tudo que tem na terra, Ele te preparou. Esta é a sua terra prometida. Não tenha vergonha do seu corpo, não tenha vergonha de você. Se orgulhe, porque você foi a obra-prima que Deus fez. E eu, amada, eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. Essa foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.